Muitas obras da cultura pop giram em torno de viagens no tempo e cada uma aborda a temática de uma forma diferente. Vingadores, De Volta para o Futuro e Exterminador do Futuro são só algumas delas e todas têm uma coisa em comum, um problema sem solução chamado paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem que indica contradição, ou seja, uma ideia coerente, mas que conflita consigo mesma e diferente do que você pode estar pensando, não são exclusivos de viagens temporais. Existem paradoxos matemáticos, físicos, metafísicos, epistemológicos, falsídicos, antinomias e até filosóficos, e hoje nós vamos apresentar aqui para vocês alguns dos mais famosos. Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues. Isaac Paiva. E hoje vamos falar de paradoxos. Esse é um assunto muito complexo e nossa intenção é apenas falar de conceitos básicos para despertar a curiosidade de vocês. Afinal, todo nerd gosta desse tipo de coisa, né? E para você não dizer que estamos mentindo, vamos começar com... o paradoxo do mentiroso. Vou falar uma coisa para vocês. Essa frase é falsa. E aí, eu falei uma verdade ou uma mentira? Não sei. Existem vários paradoxos dessa espécie, como o paradoxo de Epimênides, que é do tipo falsídico, e o paradoxo do mentiroso, que é uma antinomia, mas ambos são variantes do mesmo conceito. Eles tratam de algo que não podemos decidir sobre sua veracidade ou falsidade. Vejam só, o exemplo que citamos foi: essa frase é falsa. Se a sentença for verdadeira, então significa que a frase é falsa. Mas se a sentença for falsa, a frase é verdadeira. Eu não entendi esse final. Vamos de novo. Se essa frase é falsa, realmente for uma afirmação falsa, então ela passa a ser verdadeira, porque eu vou estar falando a verdade, dizendo que ela é falsa. Mas se essa frase é falsa for uma afirmação verdadeira, então eu tenho que assumir que ela é falsa, porque eu afirmo verdadeiramente que a frase é falsa. Ainda tá tentando entender, né? É assim mesmo, isso é um paradoxo. A primeira seria dizer que a frase não é nem verdadeira nem falsa, quase como uma solução quântica, e assumir que nem toda declaração tem que ser verdadeira ou falsa. Porém, isso contradiz o princípio da bivalência, que é um conceito relacionado além do terceiro excluído. E o que danado é isso? É uma lei do pensamento clássico que afirma que, para qualquer proposição, ou ela é verdadeira, ou sua negação é verdadeira. Por exemplo, se eu disser Sócrates é mortal, pela lei do terceiro excluído, ou Sócrates é mortal, ou ele não é mortal. Não existe um valor intermediário. Então, uma resposta mais aceitável foi proposta por Arthur Prior, que afirmou que não há nada paradoxal nisso, uma vez que toda declaração inclui uma afirmação implícita de uma própria verdade. Por exemplo, a frase é verdade que 2 mais 2 é igual a 4 é a mesma coisa que dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Porque o termo é verdade que está sempre implícito. Então, essa frase é falsa tem o mesmo significado que é verdade que essa frase é falsa. E como ela não contém uma contradição, não existe paradoxo. Claro que cada pensador tem sua própria interpretação. Mas se nem os maiores pensadores do mundo chegaram a acordo sobre isso, quem somos nós, né? Meros mortais do canal Nerd. O navio de Teseu. Quem assistiu a série WandaVision deve ter se deparado com esse paradoxo dos dois visões que aparecem lá, né? Que não sabiam qual era o verdadeiro e qual era a cópia. Muitos filósofos já trabalharam seu conceito e ele recebeu esse nome porque sua inspiração foi a história do navio que levou o Teseu até Creta para ser sacrificado ao Minotauro. Pensem na seguinte hipótese. Imagine um navio todo feito de madeira que sai do porto de Atenas e passa 50 anos no mar. Porém, ao longo da viagem, os marinheiros vão substituindo suas tábuas por outras novas, né? Que precisam de manutenção, para manter o navio em perfeito estado de conservação. Com o tempo, todas as tábuas do navio serão substituídas, não restando nenhuma original após os 50 anos, e ele atraca de volta no porto de Atenas. Se todas as tábuas foram substituídas, o navio que chegou foi o mesmo que saiu? Indo mais além, se porventura alguém tivesse guardado todas essas tábuas aí velhas que foram substituídas, e após atracar decidisse remontá-las de forma idêntica, qual seria o original? O que chegou no porto ou o que foi remontado? Leibniz propôs uma solução, criando a lei de Leibniz, que afirma, né? X é o mesmo que Y se e apenas se X e Y têm as mesmas propriedades e as relações. Assim, tudo que é verdade para X é também verdadeiro para Y, e vice-versa. Sendo assim, os navios não são os mesmos, são diferentes, pois possuem propriedades diferentes. Só que esse argumento é muito falho, porque se fosse assim, qualquer propriedade que mudasse em algum objeto após algum tempo, significaria que ele deixou de existir. Tipo, se eu perder cabelo e ficar careca, eu mudarei uma propriedade minha, né? Vou estar careca, então eu não serei mais eu? Heráclito foi mais além e comparou o navio com um rio, onde suas águas estão sempre mudando, mas continua sendo o rio. Então o navio que chegou seria o mesmo que saiu. Isso faz sentido porque se pararmos para pensar,
Nossas células estão em constante substituição, sendo que alguns órgãos nós trocamos completamente várias vezes ao longo da vida. Por exemplo, a pele e o intestino nós trocamos totalmente em menos de 1 ano. O fígado a gente também substitui inteiro a cada 3 anos. Mas em compensação, os neurônios, que são mais complexos, a gente substitui apenas 1,75% ao ano. E as células do coração apenas 40% ao longo de toda a vida. Então, somos um navio de Teseu em menor escala. Então, qual a solução para isso? Podemos nos basear no pensamento de Aristóteles, que estabeleceu que uma coisa é definida por 4 causas: formal, material, final e eficiente. Elas seriam a explicação de como e por que cada coisa é o que é. A formal corresponde ao formato da coisa. A material diz respeito à composição utilizada. A final simboliza a finalidade da coisa e a eficiente corresponde ao agente criador da coisa. Sendo assim, para algo deixar de ser o que é, precisaria mudar todas as causas, mas o navio de Teseu teria mudado apenas sua causa material, ou seja, sua composição, já que o formato, finalidade e os criadores foram os mesmos. Portanto, o navio que retornou continuaria sendo o mesmo que saiu. Mas se um dia o teletransporte for possível e uma pessoa tiver todos os seus átomos substituídos e reconstruídos em outro lugar, ela ainda seria a mesma pessoa? Boa pergunta. O paradoxo do avô. Esse é bem conhecido porque é relacionado com viagens no tempo. Então todo mundo já deve ter ouvido falar. Ele se refere às inconsistências que surgem no caso de viagem ao passado, onde o viajante altere algum fato que causaria a impossibilidade deles mesmo existir. Por exemplo, uma pessoa volta no tempo e mata seu avô antes de ele conhecer a avó, Com isso, o pai e a mãe desse viajante jamais teriam nascido e, consequentemente, ele mesmo não nasceria. Mas se ele não nasceu, como ele poderia ter viajado no tempo e matado o próprio avô? Existem algumas suposições de como esse paradoxo pode ser resolvido, mas são suposições completamente hipotéticas, porque a própria viagem no tempo é algo quase impossível. E eu digo quase porque, de acordo com as leis da física, não existe nada que impeça uma viagem ao passado. Por incrível que pareça, ela não fere nenhuma lei fundamental do universo. Teoricamente, as leis se aplicam perfeitamente, tanto de frente para trás como de trás para frente. Então não há distinção entre passado e futuro. Por isso, voltar ao tempo não é proibido pelas leis da física. Então, assumindo que você consiga voltar no tempo, como resolver esse dilema do avô? Não sei. A primeira solução é considerar que o tempo é pré-determinado e por isso não pode ser mudado, o que faria que o viajante, ao voltar no tempo, estivesse na verdade viajando para um universo paralelo, que também teria seu tempo pré-determinado. Só que nesse universo que ele chegou, sua volta já estaria escrita e sempre seria matado seu avô e a vida seguiu normalmente. Outra explicação envolve o conceito de materialismo, que sugere que a existência é imediata. Então ir ao passado e matar o avô não implica em nenhuma consequência posterior, pois o indivíduo não pertence nem ao passado nem ao futuro, apenas ao presente. E uma vez que o viajante estivesse no passado com seu avô, aquele se tornaria o presente de ambos, e qualquer coisa poderia acontecer sem nenhuma consequência para o futuro, já que o futuro ainda não aconteceu para nenhum deles. Você não deixaria de existir nem iria desaparecer do nada. Simplesmente as coisas passariam a se desenrolar sem a presença do seu avô ou dos seus pais. Não existe uma explicação concreta porque não é um problema concreto, mas é muito interessante pensar nessas possibilidades. Paradoxo de Epicuro. Esse é um paradoxo metafísico e um dilema lógico atribuído ao filósofo Epicuro. Ele argumenta sobre a aparente contradição entre a existência do mal e a existência de um Deus todo-poderoso. A lógica do pensamento dele parte das 3 características divinas básicas do Deus judaico-cristão: a onipotência, a onisciência e a onibenevolência. Na verdade, esse paradoxo não é bem um dilema, e sim um trilema, uma vez que se 2 dessas características em qualquer ordem forem verdadeiras, a terceira seria necessariamente falsa, gerando contradições entre os atributos divinos. Vocês sabem que onipotente significa ter poder para fazer qualquer coisa que se possa imaginar, e até o inimaginável. Já a onisciência é saber tudo que acontece e que não acontece em qualquer lugar do universo, e a onibenevolência é ser infinitamente bom e misericordioso. Então, de acordo com Epicuro, se Deus for onipotente e onibenevolente, significa que ele tem poder para extinguir todo o mal do universo e tem a bondade para fazer isso. Mas se não faz é porque não seria onisciente e, portanto, não teria como saber onde todo mal está. Por outro lado, se ele for onisciente e onibenevolente, ele está ciente de tudo que é mal e quer acabar com todo o mal. Só que nesse caso ele não faz porque não seria onipotente. Por fim, se ele é onipotente e onisciente, ele pode acabar com todo o mal e sabe exatamente onde ele está, mas não fez porque ele não é onibenevolente. De forma resumida, se vivemos em um mundo onde há maldade e Deus permite isso, é porque ele não tem um desses 3 atributos divinos. Diferente dos demais paradoxos apresentados até agora, esse se baseia mais numa crença do que num conceito físico,
Caso você seja ateu, a resposta para esse paradoxo é simplesmente Deus não existe. No entanto, caso você seja cristão, a contradição da existência do mal e de um Deus onipotente e bondoso poderia ser respondida de outras formas. Por exemplo, Deus é bom, pode tudo e sabe tudo. Porém, ele nos concedeu livre-arbítrio, o que é bom. Porém, livre-arbítrio implica em fazer o que quisermos, e as pessoas, imperfeitas como são, acabam sucumbindo ao mal e agindo perversamente. Sendo assim, se Deus quisesse acabar com todo o mal, ele assim o faria, só que isso implicaria em retirar o livre-arbítrio das pessoas, que não teriam a oportunidade de se arrepender de seus pecados por vontade própria. Então, ser onipotente e onisciente não entra em conflito com ser onibenevolente, já que Deus permite a existência do mal apenas porque as provações fazem parte do seu plano. Novamente, esse é um paradoxo relacionado a uma crença. Você pode simplesmente assumir que Deus não existe, e esse paradoxo perde totalmente o sentido. Ou mesmo você pode achar que Deus existe, mas não possui esses atributos. Paradoxo da onipotência. Ainda falando de atributos divinos, esse paradoxo aqui é menos relacionado a crenças religiosas e mais à metafísica. Isso porque esse conceito pode ser usado num contexto não teológico. Como dissemos, onipotência é o poder de fazer absolutamente tudo o que quiser, né? Da forma ilimitada. Então a pergunta é, um ser onipotente poderia criar uma pedra que ele mesmo não pudesse erguer? Se ele não puder criar essa pedra, então ele não é onipotente. Mas se ele conseguir criar, ele também não é onipotente, uma vez que as duas coisas, uma delas ele não vai conseguir fazer. Uma possível solução seria adotar uma explicação científica baseada na interpretação da mecânica quântica de Copenhague, mais conhecida como o gato de Schrödinger. De acordo com Erwin Schrödinger, vai. Não consegue, né? Teu cu. De acordo com Erwin Schrödinger, de forma bem resumida, um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Isso porque a superposição quântica gera o resultado que só acontece de fato quando ele é observado. Com o paradoxo da onipotência seria a mesma coisa. O ser onipotente criaria e não criaria a pedra ao mesmo tempo. Ela existiria em um estado de superposição quântica, que poderia e não poderia ser levantada, continuando assim onipotente. Já Tomás de Aquino adotou uma explicação mais linguística, de que o paradoxo se formaria a partir da má interpretação do conceito de onipotência. Uma vez que não conseguiria levantar, estaria incluso na capacidade total de onipotência, ou seja, o ser onipotente poderia fazer tudo, inclusive nada, porque o nada está incluso no tudo. Por fim, há também as explicações mais simplistas, que assumem que a onipotência permite contornar a lógica, já que tudo é possível, tornando assim o paradoxo inútil, pois a resposta estaria além da nossa compreensão, como um círculo que seja um triângulo e um quadrado simultaneamente. Seres onipotentes não precisam atender à nossa lógica limitada. Então, essas discussões são simplesmente desnecessárias porque estão além do nosso entendimento. Essa, inclusive, é a definição de onipotência de Descartes, que afirma que Deus pode fazer qualquer coisa, inclusive coisas ilógicas, o que por si só acaba com todo tipo de paradoxo relacionado à sua existência. No entanto, outros filósofos discordam por achar essa explicação muito simplista. Vai entender, né? É que esses caras pensam demais. Existem muitos outros paradoxos e os mais insanos geralmente envolvem viagens no tempo, mas por ser um assunto tão amplo, se vocês quiserem a gente pode tratar deles em um outro vídeo. Por hora é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha esse vídeo aí pra sua galera. Mas também se não gostou, curte também, seja paradoxal, faça isso do seu jeito, né? Deixa esse botão de compartilhar em superposição quântica aí de tanto apertar e até o próximo vídeo. Valeu, galera.